Sabe qual é o problema, André? Isso tudo começa com o diabo dos 3 zagueiros. Porque quando você bota 3 zagueiros, você tira a vaga de alguém que joga mais à frente. Se você joga com 2 zagueiros, você pode jogar com o Thiago Maia, com o Gerson, com o Igor Gomes, que seja, porque Vidal eu não aguento, e na frente o trio, que sempre deu certo, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Agora, quando você bota 3 zagueiros, você já arrancou alguém da frente, não tem solução. Você não consegue armar o time sem ter esses problemas. Por exemplo, o Arrascaeta vai disputar posição com o Gabigol. Não, na minha cabeça, não faz sentido você ter Arrascaeta, Gabigol e Pedro e não jogarem os 3. Eu acho, sabe, impensável. O Everton Ribeiro, eu já estou aceitando. Porque o Everton Ribeiro está muito mal. Eu não sei se já é o início da decadência física que impede que ele desempenhe bem, principalmente durante 90 minutos. Então, o Everton Ribeiro, eu acho que daqui para frente ele vai ser cada vez mais um grande reserva, um grande banco. Aquele cara capaz de entrar e tirar um coelho de cartola, enfiar um passe, fazer uma coisa assim. Mas não consigo vê-lo mais com o vigor físico para jogar, por exemplo, na posição que o Dorival colocou ele, de segundo volante pela direita, e que ele rendeu bastante. Mas eu acho um crime você chegar numa armação que te engessa e leva a essa dúvida que você tem. Esse teu pensamento é lógico, não discordo dele, não. Nessa formação, da maneira que o São Paulo está começando a montar o Flamengo, de fato, você pode chegar a essa dúvida, Gabigol ou Arrascaeta. Mas é um crime de lesa futebol. E outra coisa, o Gabigol está mal? Concordo. Mas o Gabigol está claramente acima do peso, está roliço, está lento. Numa das jogadas bonitas que o Flamengo do São Paulo fez na estreia, que foi uma triangulação, acho que do Gerson, que o Pedro deu meio que de esguelha para ele entrar, aquela bola, em outros tempos, o Gabigol teria chegado muito antes do goleiro. Mas ele chegou praticamente junto do goleiro e aí deu um toquinho em cima do goleiro e caiu, até se machucou, né? Parece que pegou alguma coisa ali de costela, alguma coisa que machucou, não sei nem como ele está agora, e parece que tem treinado. Mas, enfim, isso é atribuição do treinador, gente. O Gabigol tem que ser colocado em forma física. Tem que pegar lá qual era o peso ideal do Gabigol em 2019. Era, sei lá, 65 quilos, e ele agora está com 68, ele tem que voltar aos 65. E aprimorar algumas coisas que eu acho que é obrigatório, né? Que é, por exemplo, a perna direita dele. Eu acho inacreditável que não se faça um trabalho sério ali para o Gabigol ter na perna direita, não exatamente o mesmo índice de aproveitamento da esquerda, mas pelo menos algo mais parecido, né? Quando a bola cai na direita do Gabigol, invariavelmente sai um peteleco. Ou então ele se ajeita todo para bater de esquerda. E nisso o zagueiro chega. O Gabigol, para mim, ele está lento. Tem uma outra jogada nesse mesmo jogo, em que eu não me lembro quem foi que cruzou. Foi o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas cruzou e estava ele e o goleiro. Ele, em vez de se antecipar ao goleiro, ou seja, ir buscar a bola à frente do goleiro, passar pelo goleiro para ir buscar essa bola, ele espera a bola. Aí o goleiro pega. Quer dizer, ele ficou esperando uma falha do goleiro. Talento, Gabigol talento, isso eu concordo com você. Mas eu acho que tem que jogar e tem que ser colocado em forma. Agora, outra polêmica, que eu hoje sou teu leitor, você sabe disso, então eu gosto de discutir quando eu vejo que alguma coisa eu não concordo, que não quer dizer que está errado, mas eu gosto de discutir. Hoje, por exemplo, você disse que não, é inadmissível pensar que o jogo do Maringá é mais importante que o do Internacional. Por que você acha isso? Porque o brasileiro é uma construção, né? Eu acho assim, o Flamengo está correndo um risco de cair num canto da sereia das Copas, como deu certo no passado, de tentar... porque o brasileiro, ele não tem uma quebra, né? Você vai jogar ele todo. E aí fica essa visão assim, não, poupar, recupera depois a gente vê... E o Flamengo pode cair nesse canto da sereia de não disputar mais o brasileiro de ponta a ponta. E eu acho que o Flamengo tem que buscar esse brasileiro de ponta a ponta. E outra coisa, até porque o São Paulo tem essa visão de futebol, de revezar, de trocar os jogadores, eu acho que ele pode pensar num time para domingo e pensar num time para quarta-feira. Mas os dois jogos têm que ter o mesmo peso. Porque as duas competem, porque o Campeonato Brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. É que a Copa do Brasil tem a questão da premiação, lógico que ser eliminado pelo Maringá vai ser vergonhoso numa terceira fase. Eu entendo tudo isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não estou tirando a importância do jogo contra o Maringá. Eu só estou colocando importância no jogo de domingo. Porque senão o Flamengo vai correr o risco de ficar assim, brasileiro depois a gente corre, depois...
você vê que houve uma preocupação em relação à troca de treinador. Ano passado, o Paulo Souza saiu, deu para se recuperar nas Copas, no Brasileiro não deu, das 10 primeiras rodadas com o Paulo Souza. Então, esse ano já se teve aquela preocupação, tipo assim, vamos despachar logo o Vitor Pereira para começar o Brasileiro já com um outro treinador definido. Então, já que teve essa pressa em relação ao Brasileiro, tem que levar o Brasileiro a sério de ponta a ponta. Até na coluna eu citei, né? Quer dizer, aquele momento que seria possível uma arrancada, que foi ali na virada do turno, que o Flamengo emendou 6 vitórias seguidas, a gente já falou muito sobre isso, né? O Palmeiras ganhou as 6, e aí não, eram 9 pontos na frente e continuaram os mesmos 9 pontos. Então, quer dizer, com uma concorrência com o Palmeiras, com o Fluminense, do Diniz, que também leva a sério todo o jogo, não prioriza a competição, embora tenha até priorizado, né, a estreia contra o América, o Fluminense mexeu bastante no time, mas ainda assim eu acho que tem que tratar o Campeonato Brasileiro com seriedade. Então, por isso que eu disse, o Flamengo não tem esse direito de tratar como um jogo mais importante, tem que tratar os dois com a mesma importância. O Maringá é o seguinte, o Maringá se jogar com intensidade, se a torcida apoiar, chegar lá e, por exemplo, fizer um jogo como fez contra o Nublense, só que botando um pouco mais de força, de intensidade, até com já 3 jogos, eu acredito que o Flamengo tem a condição de reverter essa situação no Maracanã. Eu concordo com você. É uma questão de correr atrás. Então, o jogo com o Internacional é importante. Por quê? Porque, em tese, o Internacional é o atual vice-campeão brasileiro. Em tese, é um concorrente. Tudo bem, é fora de casa? Beleza, mas é um concorrente. Eu acho só o seguinte, eu concordo com você que tem que dar importância ao brasileiro. Em momento nenhum eu aceitaria, por exemplo, poupar jogadores, fazer um time misto para enfrentar o Internacional por causa do jogo com o Maringá. Acho que não. Acho que tem que ir com os dois com força máxima, coisa que, aliás, o Sampaoli disse na entrevista, né? Na entrevista de apresentação dele. Ele disse que ele não pretende priorizar competição nenhuma e que sempre mandará a campo os jogadores em melhores condições. Então, eu acho legal dar importância, mas, por exemplo, se você chegar para mim e dizer assim, Renato, olha aqui, só entre nós, um gênio veio aqui e disse, você vai escolher qual é o jogo que o Flamengo vai perder, é o Internacional ou vai ser desclassificado pelo Maringá? Eu prefiro passar pelo Maringá. Pelo Maringá, porque é uma vergonha o Flamengo ser eliminado na primeira coisa da Copa do Brasil. E mais do que isso, embora o brasileiro seja importantíssimo, e eu concordo, eu adoraria ganhar o brasileiro mais uma vez, mas o título mais fácil, o título mais palpável é o da Copa do Brasil. Então, eu espero muito que o Flamengo tenha condição de reverter isso. E acho que vai ser mais difícil reverter isso, ainda que o Maringá tenha perdido vários jogadores, né? Nós estamos vendo aí que está havendo um desmanche lá no Maringá. Jogador para Curitiba, jogador para uma série de outros lugares lá. Parece que 3 ou 4, pelo menos, saíram do Maringá. Mas é uma situação mais difícil, porque é aquele jogo chato, que você começa sabendo que você tem que fazer pelo menos 2 gols, entendeu? Aliás, 2 não, tem que fazer 3, não pode ir para os pênaltis com o Maringá, é o fim do mundo, né? Então a gente conhece a mecânica desses jogos, né? Aí não consegue fazer logo de cara, o tempo vai passando, a coisa complica. Então, eu acho mais difícil reverter do Maringá do que ganhar do Internacional, embora ganhar do Internacional no Beira-Rio nunca tenha sido fácil para o Flamengo. Mas eu estou ansioso para ver os 2 jogos e muito ansioso, né? Porque eu acho o seguinte, o Sampaoli, ele é adepto do jogo posicional, é o 4º treinador adepto do jogo posicional que vem para o Flamengo e os 3 primeiros deram com os burros na água. Mas eu fico me perguntando o seguinte, ele é um cara inteligente e ele já falou algumas vezes, né, que o treinador tem que adaptar o esquema dele aos jogadores que ele tem e não o contrário. Então, eu tenho uma certa esperança que, pelo menos, algumas concessões ele possa fazer, principalmente em relação a essa história dos 3 zagueiros. Essa história dos 3 zagueiros, para mim, sabe? Não adianta, o Manchester City já jogou com 3, não estou me interessando com quem que já jogou com 3. A verdade é a seguinte, é que esse elenco do Flamengo também tentou já jogar com 3 zagueiros algumas vezes e deu com os burros na água. Então, eu espero que, pelo menos, ele faça algum tipo de concessão em relação a isso.